hoje vamos falar do livro Bons Dias, de Machado de Assis, o livro que eu quase não li. E só li porque é leitura obrigatória da Unicamp. E ao longo do vídeo vou te contar por que foi um desafio para mim. E se você que está aí assistindo simpatiza com o canal, já dá um like, se inscreva se você não é inscrito, para dar uma motivação a mais para eu continuar fazendo vídeos úteis e legais para você. No caso desse livro, mais útil do que legal, porque na verdade estou pensando em quem vai fazer vestibular, tentou ler esse livrinho e não entendeu nadinha. E sem mais delongas, vamos a ele. Bons Dias é um livro que você pode baixar pelo domínio público, pois ele não tem mais direitos autorais. Mas tem também uma versão vendida pela editora Unicamp, que é de 2008. Está custando hoje, consultei hoje, R$ 27,50 na editora. E se você está pensando em prestar vestibular da Unicamp em 2022, eu recomendo a compra desse livro porque ele vem com notas e vem também com uma nova introdução. A obra traz 49 crônicas de Machado de Assis, escritas entre os anos de 1888 e 89 na Gazeta de Notícias. Eu vou ler a sinopse do livro que a editora disponibiliza. Bons Dias são crônicas divertidas e sagazes de Machado de Assis, publicadas com um pseudônimo que fez com que não fossem reconhecidas como de sua autoria até a década de 1950. Tem um fascínio especial no que diz respeito às opiniões políticas do autor. A série, publicada em 1888 e 89, coincide com um momento importantíssimo na história do Brasil: a abolição da escravatura e o fim gradual e inevitável do Império. Além da política da época, trazem ainda para o leitor de hoje certos temas favoritos de Machado, como a medicina popular, os neologismos, o espiritismo. A primeira e a segunda edição deste livro estão esgotadas há muito tempo. Esta terceira atualizada traz melhoramentos nas notas e uma nova introdução. E agora vamos à análise. O primeiro texto é datado do dia 5 de abril de 1888 e o último é de 29 de maio de 1889. Uma curiosidade é que todas as crônicas começam pela saudação Bons Dias e termina com Boas Noites. E logo no primeiro parágrafo já nos deparamos com o estilo divertidíssimo de Machado de Assis. Não fiquem preocupados, porque eu não vou ler todas as crônicas, nem todo o material, mas alguns trechos me chamaram bastante atenção, então eu vou pedir para você que tenha paciência para conhecê-los. Hão de reconhecer que sou bem criado. Podia entrar aqui, chapéu à banda, e ir logo dizendo o que me parecesse. Depois ia-me embora para voltar na outra semana. Mas não, senhor. Chego à porta e o meu primeiro cuidado é dar-lhe os bons dias. Agora, se o leitor não me disser a mesma coisa em resposta, é porque é um grande malcriado, um grosseirão de borla e capelo, ficando todavia entendido que há leitor e leitor, e que eu, explicando-me com tão nobre franqueza, não me refiro ao leitor que está agora com este papel na mão, mas ao seu vizinho, ora bem. A obra como um todo é um diálogo com o leitor e é constituída por um narrador fictício que muda constantemente de papéis, às vezes citando a Bíblia, às vezes como um burguês cínico e arrogante, algumas vezes ele se menciona como um relojoeiro que deixou a profissão. Os textos são de difícil entendimento devido ao contexto bastante específico. Um pouco porque é próprio do gênero crônica, que é escrito para ser consumido ali no dia a dia. Assim que ela é escrita, ela deve ser lida porque se trata do contexto mais recente. E também porque o livro me pareceu um pouco chato. Os textos trazem um painel do Brasil nos momentos que antecedem e sucedem à abolição da escravatura e traça o contorno da sociedade que aguarda e vê chegar a proclamação da República.
Alguns outros temas encontrados ali são aspectos econômicos e políticos decorrentes desse novo contexto social. Olha o que um estudioso diz sobre esses temas. Livres os escravos, estabelecer-se-ia uma crise econômica, já que muitos eram a favor da indenização dos ex-senhores de escravos. Aponta o despropósito de empréstimos feitos pelo governo brasileiro. Discute as eleições, um projeto que pretendia acabar com o voto secreto, as alianças políticas feitas em benefício pessoal, desafiando as oposições partidárias, as quais, segundo o cronista, inexistiam, e a instauração da República. E se você conhece um pouquinho do Machado, sabe que ele vai abordar esses temas de maneira bastante irônica e crítica. Voltando ao primeiro texto, o narrador indica que haverá um desses textos por semana. Ele diz que não tem papas na língua e que ele vai escrever e vai fazendo analogias com diversas questões políticas. As primeiras crônicas trazem bastante a questão abolicionista. No dia 4 de maio, por exemplo, o narrador anuncia que está doente e que, se não fosse por isso, ele deveria estar na Câmara por 2 motivos. O primeiro é justamente pelo fato de a princesa Isabel estar prestes a assinar a Lei Áurea. O segundo assunto já dá um pouco mais de trabalho para entender por causa justamente do contexto. Trata-se de um diálogo do narrador com o senador cearense Castro Carreira. E o assunto seriam 2 partidos políticos do Ceará que, segundo esse narrador crítico, deveriam se juntar em um só, porque no fim das contas trata-se da mesma coisa. Na sequência vem o dia 11 de maio. A abolição está próxima e isso causa um certo alvoroço nas ruas. Muita gente já estava dando liberdade aos seus escravos e isso estava causando muita polêmica ali no momento. Fora a questão do tema, a forma como ele se coloca quanto narrador é muito divertida em um trecho específico aqui da crônica. Vejam os leitores a diferença que há entre um homem de olho aberto, profundo, sagaz, próprio para remexer o mais íntimo das consciências, eu em suma, e o resto da população. Aí mais pro meio ele dá outra tirada. Alguns não me compreenderam porque há muito burro neste mundo. Percebe-se que é um narrador que se tem em muita alta conta. Seguimos para o dia 19 de maio. Seguindo o estilo irônico, o narrador, muito cínico, nos conta que antes mesmo da princesa Isabel ter dado a liberdade aos escravos, ele mesmo já tinha feito isso ao seu escravo Pancrácio. Ele diz a Pancrácio que, se quisesse, ele poderia ficar ali, que ele receberia um pequeno salário, bem pequeno, que aos poucos ele poderia ir aumentando. O escravo aceita, porque afinal não tem mesmo para onde ir. E no dia seguinte ele já dá um peteleco no escravo, porque, segundo ele, não escovou a sua bota direito. No dia seguinte lhe dá um pontapé, ele chama filho do diabo. E essa era a maneira crítica de Machado mostrar que não ia mudar nada com as coisas sendo feitas como foram. E esse narrador, na verdade, a intenção dele era se candidatar a deputado. Então ele queria usar esse feito dele para se mostrar com um aspecto positivo ali para receber os votos, porque ele tinha concedido a liberdade ao escravo antes mesmo da assinatura da lei. Mantendo a sátira, no dia 26 de junho, ele cita uma obra da literatura chamada Almas Mortas, do autor russo Gogol. Na obra, almas eram os camponeses que trabalhavam para o fazendeiro. E, periodicamente, havia a cobrança de impostos. E esses fazendeiros recebiam um determinado desconto quando eles conseguiam demonstrar que eles possuíam tantas almas mortas, que eram os colonos, os camponeses que haviam morrido durante o ano.
E um dos personagens desse livro parece que compra dos fazendeiros 500 almas mortas, uma quantidade de almas mortas, e depois com esses documentos ele vai até o governo, faz um adiantamento, pega esse dinheiro e some com ele. E no caso, o nosso narrador aqui da obra machadiana, ele diz que vai fazer algo muito parecido. Ele vai sair comprando aos proprietários de escravos quantos escravos eles quiserem vender, escravos libertos. Só que ele garante que vai pagar um preço bem baixo. Mas aí o proprietário vai dizer: tudo bem, eu te vendo porque eu não vou ganhar nada com esse escravo mesmo, ele é um escravo liberto. E aí ele vai somar 500 escravos comprados, só que com a data anterior à proclamação, à libertação dos escravos, e depois ele vai exigir indenização do governo. Então, também é outro ponto crítico ali que ele quer mostrar na questão da sagacidade desonesta das pessoas que procuram burlar a lei e ganhar dinheiro com isso. Em outras crônicas, ele critica a influência da Inglaterra sobre questões políticas no Brasil. Por exemplo, ele menciona que às vezes falece algum parlamentar e as pessoas, os políticos ali, eles perdem muito tempo fazendo homenagens a esses parlamentares, e quando na verdade eles poderiam usar esse tempo aprovando ou não aqueles projetos de leis que estão engavetados há mais de 50 anos. Então o que a gente percebe é que pouca coisa mudou nesse cenário de lá para cá. Como eu mencionei anteriormente, a crônica ela é um gênero muito baseada nos fatos noticiados naquele dia da escrita dela. Então, muitas vezes nós perdemos o contexto e fica difícil de entender. Mas é engraçado ver o autor brincando com as situações da época. Vejam, por exemplo, esse caso. Antes de mais nada, deixe-me dar um abraço no Luiz Muratti, que acaba de não ser eleito deputado pelo 12º Distrito do Rio de Janeiro. Umas vozes surdas diziam rindo: Muratti derrotado, Muratti derrotado. Aqui ele diz que esse Muratti, ele era poeta, e sendo poeta, se ele fosse eleito, ele não poderia continuar fazendo versos. Então fica meio complicado aqui de entender se ele está homenageando esse cidadão por não ter sido eleito porque ele gostava dos poemas dele ou simplesmente porque ele considera que seria um mal político. Mais adiante nós encontramos uma crítica a um projeto do senador Visconde de Toné. Segundo esse projeto, o imigrante passaria a ser naturalizado brasileiro após 2 anos vivendo aqui no Brasil. Então o narrador questiona: será que todo imigrante quer mesmo se tornar naturalizado brasileiro? Chama também bastante atenção o preconceito existente naquela época já contra os chineses. Então eu tenho mais um trecho aqui que eu gostaria de ler para vocês perceberem. A questão chinesa está absolutamente esgotada. Tão esgotada que, tendo eu anunciado por circular manuscrita que daria um prêmio de conto de réis a quem me apresentasse um argumento novo, quer a favor, quer contra os chins, recebi carta de um só concorrente, dizendo-me que ainda havia um argumento científico, e era este: a criação animal decresce por este modo: o homem, o chimpanzé. E aí ele termina dizendo que aquilo era só um trocadilho, que não era um argumento, e ele guarda o dinheiro no bolso. E conforme nós vamos lendo, nós passamos a entender um pouco melhor por que a Unicamp quer que nós conheçamos essa obra. Creio eu que devido à atualidade que se encontra nela. Veja agora mais esse trecho. E prosseguindo, digo que o velho Cícero escreveu uma coisa tão certa que até eu que não sei latim, só por vê-la traduzida em sueco, entendi logo o que vinha a ser. E é isto: o voto secreto agrada ao povo,
porque ele dá força para dissimular o pensamento e olhar com firmeza para os outros. Isso me fez pensar em algumas discussões sobre votos no plenário, quando eles estão discutindo se será aberto, se será voto secreto. Porque claramente você mostra quem você é de acordo com o que você vota. Você deixa claro qual é o seu posicionamento diante das coisas. E muitas vezes ninguém quer deixar claro quem é na verdade. Já a crônica do dia 13 de fevereiro me lembrou muito o atual ministro do Meio Ambiente do Brasil, que não gosta do meio ambiente e nem está a fim de protegê-lo. O nosso narrador está a fim de descobrir se existe uma sociedade protetora dos animais. E para isso ele está tendo um diálogo aqui com uma pessoa. Então presta atenção nesse diálogo. Bem, se a sociedade protetora dos animais não protege o cão nem o burro, o que é que protege? Então não há outros animais? A girafa não é animal? A girafa, o elefante, o hipopótamo, o camelo, o crocodilo, a águia, o próprio cavalo de Troia, apesar de ser feito de madeira, como levava gente na barriga, podemos considerá-lo bicho. A sociedade não há de fazer tudo ao mesmo tempo. Por ora o hipopótamo, depois virá o cão. E vou falar só mais essa última, porque, como eu disse, não dá para falar de todas. Ele menciona uma pessoa muito importante que faleceu em Portugal. E alguém pede para rezar uma missa por essa pessoa e coloca apenas como um seu amigo. Não diz quem foi essa pessoa que pediu a missa no caso. E o nosso narrador então questiona dessa forma. Mas em que beco vives tu, varão modesto? Onde te metes? Com quem falas? Qual é o teu meio? Com muito menos grandeza não escapava nem escapa um morto daqueles às celebrações póstumas. Ah, dizia-me um fino repórter quando faleceu o barão de Cotegipe, se eu fosse a tomar nota dos mais íntimos amigos do barão, concluiria que ele nunca os teve de outra qualidade. E é assim, nobre anônimo, um morto ilustre é um naco de glória que não se perde. É, além disso, uma ocasião e às vezes única de superar os contemporâneos. E depois desse questionamento, ele até menciona que ele poderia tentar descobrir quem foi esse amigo anônimo, mas ele decide que é melhor não, é melhor deixar aquela impressão só como uma ideia, porque às vezes ele pode conhecer a pessoa e até se desiludir. E aqui fica aquele traço do ceticismo, do pessimismo que a gente já conhece do Machado de Assis. É melhor deixar como ideia, é melhor não concretizar isso. Bem, então vamos encerrando por aqui. O que eu posso te dizer é que eu me diverti fazendo esse vídeo, mas não gostei tanto da obra. Como eu disse no começo, eu só li porque é leitura obrigatória da Unicamp, e eu estou tentando ajudar aí os candidatos a entenderem melhor um pouquinho esse livro. E é difícil, inclusive, encontrar material de pesquisa sobre ele. Muitas vezes o que encontramos são defesas de teses de algum aspecto mais específico, como o narrador, esse diálogo com o leitor e tal. Mas uma análise mais abrangente, mais geral, eu não consegui encontrar. Ainda assim, eu espero que realmente ajude você que está aí assistindo. E eu quero deixar uma mensagem para aquelas pessoas que muitas vezes se aborrecem com as leituras que não gostariam de fazer. Eu tenho alunos que muitas vezes reclamam, mas esse livro é chato, eu não gostaria de ler esse livro, com tanta coisa legal para ler, por que não passa outro tipo de leitura? Então, fica aí de exemplo para vocês que muitas vezes nós estudamos, nós lemos, não apenas por prazer. Existe sim a leitura por prazer, mas existe também essa leitura que nós fazemos por necessidade. E ela sempre agrega alguma coisa no nosso conhecimento, na nossa vida.
Então, quando você estiver desanimado para ler alguma obra, pense no porquê é importante que você a leia, que você a conheça, ok? Até a próxima!